seja bem-vindo! Hoje é quinta-feira, dia 31 de março de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. O uso de máscaras em locais fechados passa a ser opcional em Rio Grande. FURG assina acordo de colaboração com a Universidade da Turquia. Mortes no trânsito do Rio Grande do Sul voltam ao patamar pré-pandemia. Estado lança editais para projetos de inovação com valor de 62 milhões. Posse do novo governador do Rio Grande do Sul ocorre hoje. E ainda, a escolha do novo ministro da Educação. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. O uso das máscaras em locais abertos e fechados se torna opcional a partir de hoje em Rio Grande. A decisão é com base no decreto publicado pela Prefeitura. Confira. Em decreto publicado no final da tarde de ontem, a Prefeitura do Rio Grande torna opcional o uso de máscaras em locais abertos e fechados na cidade. A nova regra passa a valer a partir de hoje. A decisão levou em consideração que o município já está em um momento de estabilidade, marcado pela redução do contágio e do registro de casos graves nas últimas semanas. Outro aspecto que contribuiu para a decisão é a alta cobertura vacinal da população, que já beira os 80% para a segunda dose e 47% para a terceira aplicação. Desde a segunda semana de março, a Prefeitura já havia tornado facultativo o uso em locais ao ar livre. Para a secretária municipal de saúde, Zelionara Branco, a medida reflete um momento de baixa transmissibilidade e queda do número de casos ativos. Porém, ela ressalta que as pessoas não devem se expor a situações que possam gerar risco de contaminação. No transporte público, seja coletivo ou individual, o item segue obrigatório. Vamos ver agora sobre a parceria firmada no mês passado entre a FURG e a Universidade da Turquia, para viabilizar o intercâmbio de alunos e pesquisadores. A Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, assinou um acordo de cooperação acadêmica de ensino e pesquisa com a Universidade Isparta, de Ciências Aplicadas da Turquia. O acordo entre as universidades visa auxiliar o intercâmbio de alunos e servidores para programas de pesquisa, organização de eventos científicos e projetos culturais destinados a promover a compreensão internacional. O documento foi assinado no mês passado na Turquia. O Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul, o DETRAN, divulgou nesta semana o relatório que indica o aumento de óbitos no trânsito registrados no estado. O Rio Grande do Sul registrou aumento de mortes no trânsito. Em relatório divulgado pela DETRAN na última terça-feira, dia 29, o aumento é de 11% em 2021, em relação ao ano anterior. A acidentalidade fatal voltou aos níveis de 2019, último ano antes da pandemia, indicando relação com a vacinação em massa e o retorno das atividades presenciais. Foram 1.624 mortes no trânsito em 2021, número significativo maior que no ano passado, quando morreram 1.464 pessoas, mas com pequena variação em relação aos 1.617 de 2019. Motociclistas seguem sendo as maiores vítimas proporcionalmente, representando 26% das mortes no trânsito em 2021, quando 421 motociclistas perderam a vida no Rio Grande do Sul. Esse percentual chega a quase 28%, quando incluídos na conta os caronas de moto que morreram em acidentes de trânsito. Condutores representam 30% dos mortos, 476 pessoas, e pedestres 17%,
284 pessoas. A análise dos números indica que os finais de semana seguem concentrando os maiores índices de acidentalidade, assim como o turno da noite. 38% dos acidentes fatais ocorreram aos sábados e domingos e 54% nos turnos da noite e madrugada. Ocorreu nesta semana, no Palácio Piratini, o lançamento de 6 editais para promover pesquisas em ciências e tecnologia no estado. Na ocasião, esteve presente o governador Eduardo Leite. O governo do estado, por meio da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, lançou na última quarta-feira 6 editais com valor de mais de 62 milhões. O objetivo é fomentar os ecossistemas de inovação gaúchos e pesquisa em ciência e tecnologia. O lançamento ocorreu no Palácio Piratini e foi conduzido pelo governador Eduardo Leite e pelo secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, Alsones. O governador destacou que a inovação precisa ser fomentada pelo poder público para viabilizar projetos que vão gerar mais desenvolvimento e competitividade para o estado. Estamos levando a efeito o nosso programa de investimentos na inovação, que tem mais de 100 milhões de investimentos, hoje lançando os editais de 60 milhões de reais para poder financiar os projetos dos nossos 8 ecossistemas de inovação desenvolvidos no estado, a partir do Inova RS, que o estado financiou, apoiou e ajudou a estruturação desses ecossistemas, e agora a gente está disponibilizando recursos para os projetos que foram desenvolvidos de acordo com as vocações de cada uma das regiões, mas também editais para apoiar iniciativas de inovação que na iniciativa privada mesmo, o Tec Futuro, promovem a associação entre empresas, a academia, e o Estado entra patrocinando parte desses custos de inovação, porque toda inovação envolve riscos, e muitas vezes riscos que a iniciativa privada não está disposta a ir tão adiante. Vai ter investimento da iniciativa privada também, mas o Estado entra dando um patrocínio, um suporte para que esses riscos possam ser tomados em nome da ousadia, da audácia de criar algo novo, e assim a gente desenvolve novos projetos, melhoria de produtos que ganham mais competitividade, e a nossa economia acaba ganhando, mais tração a partir da inovação. Então o Estado do Rio Grande do Sul está com um programa robusto de investimento na inovação, que tenho certeza vai nos colocar ainda mais em destaque em nível nacional, promovendo o nosso Estado em direção ao futuro para ninguém nos tirar a posição que nós temos, pelo contrário, avançarmos ainda mais para sermos líderes em inovação no Brasil. E ainda falando sobre o governo, a posse do novo governador do estado, Ranolfo Vieira Júnior, irá ocorrer nesta tarde. A cerimônia será transmitida pelos canais oficiais do governo. O vice-governador Ranolfo Vieira Júnior tomará posse como governador do estado nesta quinta-feira. Às 17 horas, Ranolfo será empossado pelos deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Depois, às 18h30, no Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite transmitirá o cargo ao vice-governador, após ter anunciado a renúncia na segunda-feira. A posse no Palácio Piratini será transmitida pelos canais oficiais do governo do estado. O presidente Jair Bolsonaro escolheu um dos funcionários do Ministério da Educação para assumir a gestão da pasta. Até definir quem será o sucessor do Milton Ribeiro, o chefe interino da pasta já atuou no combate à corrupção e tem experiência em distribuição dos recursos públicos. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Victor Godoy, agora ministro interino da Educação, era o secretário executivo do órgão durante a gestão de Milton Ribeiro. Ele assumiu a pasta depois do pedido de exoneração formalizado na segunda-feira. O novo chefe da Educação ainda não se pronunciou oficialmente, mas encara 2 grandes desafios: provar a transparência em recursos federais repassados pelo órgão aos estados e municípios e manter a equipe que já estava à frente de projetos importantes no MEC. Para este cientista político, o maior desafio de Victor Godoy será formular a edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
O maior desafio do Enem realmente é organizá-lo. Em que sentido? Nós temos hoje uma defasagem em vários aspectos do Enem. Por exemplo, a questão de questões que serão aplicadas ou na criação das provas. Esse banco de questões ele está defasado. A agenda do Enem é uma agenda que tem que ser decidida com muita antecedência. A data da aplicação, a criação da prova, a revisão da prova, e nada disso ainda está 100% fechado dentro do Ministério. Antes de ser braço direito de Milton Ribeiro, no Ministério da Educação, Victor Godoy atuou por 16 anos como auditor federal de Finanças e Controle da CGU, a Controladoria Geral da União. É também por causa deste cargo que Jair Bolsonaro acredita que ele é a pessoa mais preparada para provar que não há corrupção no Ministério. Milton Ribeiro deixou o comando do Ministério da Educação depois de se reunir com o presidente Jair Bolsonaro. O nome dele sofreu desgaste entre os apoiadores do presidente depois de ser acusado de tráfico de influência dentro do MEC. O agora ex-ministro vai depor na Comissão de Educação do Senado Federal. A reunião está marcada para amanhã. Milton Ribeiro se pronunciou sobre o assunto e disse que vai de livre e espontânea vontade ao Senado para explicar as denúncias no MEC. Em live semanal, o presidente Jair Bolsonaro comentou a situação do ex-ministro. Apesar do pedido de demissão, Bolsonaro disse que confia no antigo chefe da pasta e que as denúncias serão desmentidas. O Milton tomou as providências. Daí alguns falam, ele tinha ali, eu acho que 19 agendas. Sim. Olha, se ele tivesse armando, meu Deus do céu, armando, não teria botado na agenda oficial aberta ao público. É muito simples. Quando o cara quer armar, ele vai pelado numa piscina, vai num fim de mundo aí, vai para uma praia, vai para o meio do mato. Né? É assim que ele age. Ele não bota na agenda ali o nome do corruptor, não bota. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Bolsonaro também defendeu os demais membros do Ministério da Educação. A Controladoria da União, por 6 meses, investigou o caso. Chegou à conclusão que não tinha a participação de nenhum servidor público, zero, nenhum servidor público. Num primeiro momento, já que não temos um nome político, o nome do técnico surge como natural para a sucessão. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta quinta-feira. Para você continuar com a gente, siga o nosso Instagram, @TVFarolRS. A todos vocês, uma boa tarde.